Momento de oração. Queridos, vamos orar, vamos à presença do Senhor Jesus. Quero antes deixar um versículo da palavra de Deus ao seu coração neste dia. Nada melhor do que começarmos em oração e com a palavra de Deus. Talvez alguém perguntou a um sábio pastor qual era mais importante, orar ou meditar na palavra. E aquele pastor disse: qual é mais importante no pássaro, a asa esquerda ou a direita? Você precisa das duas coisas. Você precisa da oração e você precisa da palavra de Deus para você ter o equilíbrio. Somente a meditação, a leitura da palavra não basta. Você tem que orar para ter comunhão e intimidade com o autor da palavra. Então vamos começar muito bem lendo a palavra de Deus, um texto de Marcos, no capítulo 14, e o versículo 51 diz assim: e um certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes, os anciãos e os escribas. E Pedro seguia de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume ou na fogueira, né? Naquela noite fria, ele estava ali se aquecendo. Queridos, meditando na palavra de Deus, a gente tem aqui duas figuras que aparecem no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos nos conta essa história de um jovem que estava envolto em um lençol. Alguns autores, enfim, também é uma especulação, vai dizer que era ele mesmo, mas não podemos afirmar isso, que o texto não fala, que seguia Jesus, estava no meio daqueles que se diziam seguidores de Jesus, mas que quando Jesus foi preso, juntamente com os demais que fugiram, deixando Jesus sozinho, estava este jovem, e também estava Pedro, que seguia de longe. E eu queria falar nesta manhã, essa nossa singela, simples reflexão sobre o que é seguir a Jesus, sobre o que é ser, ou as diferenças entre ser um admirador, entre ser um seguidor e um discípulo de Jesus. Há diferenças que, a grosso modo, as pessoas olhando de fora, quem está de fora, pensa ser a mesma coisa, estar em tudo na mesma prateleira. No entanto, há diferenças enormes, abissais, entre um admirador e um discípulo de Jesus. E os evangelhos são ricos em nos mostrar personagens que eram simplesmente admiradores de Jesus. Admiravam seu trabalho, admiravam o poder, a virtude que nele havia, pelos milagres que eram uma prova inconteste sobre esse poder que Jesus tinha sobre a natureza. Lembra quando ele falou com a natureza para que se aquietasse naquela tempestade lá no barco? E todos disseram: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Ou seja, é incontestável que ele tinha este poder sobre a natureza. E era muito fácil ser um admirador de Jesus. Jesus tinha admiradores das classes sociais mais baixas, mais desprovidas, né? De bens, de riqueza. Mas ele também tinha admiradores nos mais altos patamares da sociedade, seja era
religiosa ou social, política, tinham aqueles que admiravam Jesus, mas essa admiração não trazia e não carregava em si nenhuma mudança. Era apenas aqueles que aplaudiam e diziam: esse é um homem de Deus. Rapaz, ele cura, ele ressuscita mortos, mas isso não muda em nada, não impacta em nada a minha vida, não vai mudar em nada. Ele continua sendo o grande profeta e eu continuo vivendo a vida que vivo, apenas admirando o que ele faz. Então, portanto, ser um admirador de Jesus não significa ter comunhão com ele, não significa andar com ele, não significa cumprir o que ele me manda fazer, porque ele disse: vocês querem ser meus amigos? Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos ordeno, o que eu vos mando, o que eu vos aconselho a fazer. Veja que Jesus chama-nos para uma intimidade, chama-nos para um relacionamento mais íntimo. Ele chega a dizer aos seus discípulos que: não quero mais chamar vocês de meus servos, porque o servo é apenas uma peça importante para a administração, para manter a casa em ordem, o campo, para o trabalho, mas ele não faz parte ali dos conselhos, das reuniões, dos segredos da casa. Não, ele é apenas um servo. E eu não quero mais chamar vocês de servos, eu quero chamar vocês de amigos, porque amigos têm intimidade, amigos falam de suas virtudes e de suas fraquezas, amigos compartilham, amigos colaboram, amigos andam juntos, seja nos momentos bons ou ruins, amigos estão sempre juntos. Ser admirador de Jesus não implica em mudança de vida quando essa admiração não me motiva a mudar de vida. Veja que haviam homens poderosos do próprio Império Romano que admiravam Jesus, que vinham até Jesus para pedir um auxílio, uma cura de alguém, mas a Bíblia não revela que eles mudaram de vida. Eles apenas admiravam, conheciam e sabiam deste poder de Jesus. Nicodemos era um homem poderoso, era um príncipe em Israel, era um mestre em Israel, conhecedor de toda a lei. Eram homens que desde a sua mais tenra infância estavam ali aprendendo nas sinagogas, nas escolas, a Torá, a lei de Deus, decorando os salmos, os poéticos, enfim, estudando toda a estrutura das sagradas letras. E que era um admirador de Jesus. É inegável que Nicodemos admirava Jesus. Mas essa admiração não fez ele vir a público. Não fez ele assumir esta admiração que trouxesse uma mudança de vida para a vida dele. Ele vai ter com Jesus à noite. Era comum e costumeiro que os judeus naquela época, ao entardecer, todos estavam dentro da sua casa. Acendia a sua lâmpada, né? O azeite era muito importante para isso também. Isso dá outra mensagem, né? O azeite ali para alumiar a casa durante a noite. E era costume, até Jesus recorre a essa figura dizendo que se uma pessoa chega de viagem, ele estaria incomodando ao seu amigo se ele chegasse e batesse a sua porta para pedir um pão, porque era costume todo mundo cerrar a sua porta, fechar a sua porta e estarem ali. E é justamente à noite, quando todos estavam em casa, quando não tinha multidões a cerca, perto de Jesus, que ele escolhe para se aproximar dele, para tirar algumas dúvidas, para saber quem de fato era aquele homem. Aquele homem era extremamente interessante por sua própria vida. É a figura de Isaías 53, do servo sofredor. Olhando para ele, não víamos beleza alguma que chamasse a nossa atenção. Ou seja, Jesus não era dono de propriedades, não era rico, não tinha nada que chamasse a atenção. Mas ele impactava a sociedade, impactava os governantes, impactava a liderança religiosa. E Nicodemos vai lá. Diz: eu quero saber quem é este homem de verdade.
E ele diz: olha, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E ele acha que Jesus vai ficar impressionado com o discurso de Nicodemos. Ele acha que vai ganhar Jesus. Aí Jesus responde para ele e diz: olha, no desenrolar da conversa, Jesus começa dizendo: olha, é necessário nascer de novo. Nicodemos para e diz: como é que é esse negócio? Que mistério é esse? Como é que eu, sendo velho, vou ter que nascer de novo? Veja como ele entende o que Jesus está dizendo ali de forma espiritual, mas o mestre Nicodemos, o príncipe, doutor da lei, ele interpreta de uma forma literal, diz: como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus disse: porque quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus, do Espírito. Aí Nicodemos fica todo enrolado dizendo: como é isso? E Jesus vai explicando para ele o evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque o Filho do Homem não foi enviado para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Vai falando, e Nicodemos vai ficando ali embriagado com todo aquele ensinamento, com toda aquela profundidade. O doutor da lei, que era apenas um admirador de Jesus, certamente a sua vida foi impactada depois daquilo. Ser seguidor de Jesus não significa necessariamente ser um discípulo, porque seguir a Jesus também carrega a ideia de que muitos seguidores carregam suas intenções, seus desejos. Eu sigo a Jesus por quê e para quê? Veja que João vai dizer assim: muitos o seguiam pelo pão que ele multiplicava, outros para alcançar um milagre. Sigo a Jesus por um interesse pessoal, eu sigo a Jesus porque eu tiro dele algum benefício, eu sou ou posso ser privilegiado com alguma benesse deste ser que é poderoso. Certo pregador disse que o evangelho de hoje, esse evangelho falsificado, transformou Jesus num balconista cósmico, aquele que está ali só para despachar, só para atender os interesses. É um evangelho falso, porque isto não é evangelho, não é troca, não é barganha. Evangelho é renúncia. Evangelho é renunciar a si mesmo, a sua própria natureza, ter cada dia a sua cruz e seguir a Cristo Jesus. Esta é a essência do evangelho, mas adulteraram de forma tal o evangelho que transformaram ele num balcão de trocas, de barganhas, onde Jesus tem que me servir o tempo todo, tem que me atender o tempo todo. Eu vejo ao longo da vida pessoas que se frustram, entre aspas, com Jesus, porque Jesus não atendeu o seu pedido. Jesus tem que fazer o tempo todo, acariciar o meu ego, as minhas vontades, porque eu estou aqui para determinar, porque eu sou cabeça e não cauda, então eu tenho que determinar, e Jesus tem que se fazer, que se vire para fazer o que eu quero, porque a vontade é minha. Então, Jesus, para este tipo de evangelho, virou só um despachante. E o evangelho não é isso. Como eu disse, evangelho é renunciar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. Ser admirador e seguidor não significa necessariamente que sua vida foi mudada. Seguir a Jesus por algum interesse que não seja o próprio Jesus não traz nenhuma eficácia na minha vida espiritual.
pertencer a uma religião, a uma denominação, por algum interesse. Eu vim, eu aceitei porque eu estou enfermo e eu quero uma cura. Bom, ainda bem que você veio. Mas este ainda não é o entendimento do Evangelho, de um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque você segue a Jesus, porque você diz que é um admirador de Jesus, não significa que a vida está transformada. Daquela multidão que seguia Jesus, facilmente 4, 5 mil pessoas. E olha que naquele tempo só se contava os homens, nem as mulheres entravam na contagem. Mas os interesses eram os mais diversos. Pessoas que tinham uma pessoa possessa e apenas queriam que aquele ser fosse tirado daquela pessoa, era levado a Jesus. Outros estavam com fome, queriam ver a hora que ele multiplicasse pão e peixe. Outros estavam enfermos, queriam apenas a sua cura. Eram seguidores de Jesus, mas ainda não tinham sido transformados. A semente do Evangelho não tinha caído em bom solo, não tinha enraizado e crescido para dentro desta terra fértil, de forma que possa crescer para cima e dar frutos. Então havia também muitos, dezenas, centenas e milhares de seguidores que, quando Jesus, por exemplo, foi crucificado, cada um foi para a sua vida. Até os discípulos, até os apóstolos, que seriam os apóstolos, voltaram para a sua vida. Se era o profeta morreu, a gente vai fazer o quê? Cleopas e outro companheiro disse: vamos embora, porque aqui em Jerusalém não tem mais nada para ser feito. O profeta morreu, aquele que restauraria o reino de Davi, o reino de Israel, está morto. Agora, ser admirador e seguidor de Jesus não significa necessariamente que eu sou um discípulo. Ser discípulo de Jesus é aquele que compreende o Evangelho, é aquele que entende, eu repito mais uma vez, e não é cansativo repetir, o Evangelho é renúncia, é tomar a sua cruz. O que é a cruz? Por que Jesus levou a cruz? Para quê? Para ser crucificado. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. E ser crucificado significa dor, significa sangrar, significa padecer, significa sofrimento, sim. E nem todos que são admiradores querem ser discípulos, nem todos os seguidores querem ser discípulos, não querem pagar o preço. Este jovem que estava ali no meio da multidão era um seguidor, mas quando Jesus foi preso, ele sai correndo. Pegaram ainda a sua túnica, o lençol que ele estava envolto, e ele sai apenas com a parte de baixo, com a túnica de baixo, que para os judeus já significava que estava nu, e ele sai nu, porque é apenas um seguidor. Agora, discípulo, ser discípulo de Jesus significa o que Jesus ensinou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque a sua vida agora não é mais preciosa. Jesus disse a Pedro: chegará o dia, Pedro, em que te levarão para onde tu não queres ir, porque tu entendeste o que é ser um discípulo, aquele que entrega a sua vida, aquele que sabe que vai ser crucificado, ou que vai ser transpassado por uma espada ou por uma lança, ou daquele que sabe que vai ser decapitado como Paulo. Mas o coração já não é de admirador ou de seguidor, mas de discípulo. É por isso que ele escreve a Timóteo, e o retrato que ele traz da sua morte, ele sabia, ele já estava sentenciado à morte. Não é de medo, não é de temor, não é de pavor, ele não entra em depressão, ele diz apenas que a morte dele era a figura daquele que oferecia a oblação, oferta líquida diante do altar. Ele diz: eu já estou sendo derramado, glória a Deus, como oferta.
Esse é o coração do discípulo que sabe quem é, o que é e para onde vai. Essa minha cabeça tá prima, já tá lá, já tá assinado a minha pena capital, mas não importa. Se eu vivo, sou de Jesus. Se eu morro, eu sou de Jesus. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Ele só vai separar minha cabeça do corpo, mas a minha alma, a alma do discípulo, a alma que sabe quem é e quem o chamou, quem o alistou, sabe para onde vai. Portanto, nós temos 3 categorias daqueles que cercam a Jesus: admirador, seguidor ou discípulo. Então analise, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu, você, todos nós devemos fazer esta análise. Eu sou um admirador? Eu sou um seguidor? Ou eu sou e quero ser um discípulo de Jesus? Santo, eterno e poderoso Pai, estamos mais uma vez em tua presença, gratos a ti por este dia, por esta manhã, pela tua palavra, pela tua revelação. Que possamos ser discípulos teu, carregando a nossa cruz, mas com o coração cheio de alegria, porque sabemos que fomos comprados por alto preço e já passamos da morte para a vida, das trevas para a luz. Obrigado, Senhor, por este amor, por esta paz e por esta comunhão. Continua conosco, continua falando aos nossos corações, e que mais discípulos surjam para a glória tua e para o teu reino. Continua abençoando esta obra, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e todo o santo ministério. É o que nós humildemente pedimos e pela fé agradecemos, em nome de Jesus. Amém.